Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com alegria cumprimento a todos através da abertura de mais uma lição da Palavra de Deus. Portanto, antes de iniciarmos essas considerações, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, unja-nos com Teu Santo Espírito, perdoando os nossos pecados, de nossos lares representados, e de todo o Teu povo que habita sobre a face da terra, e nos capacitando à compreensão da Tua palavra e ao exercício da mesma. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja quem você é. Muito feliz a escolha desse título, de tema, porque caminhando para a finalização das epístolas de Pedro, essa foi a conclusão que a maturidade que alcançou Pedro na vida cristã chegou. De fato, ele chegou numa conclusão muito prática, porque todos são potencialmente bons e potencialmente maus. Isso é incontestável. A nossa escolha faz a diferença. Quem permitiremos que nos guiará? Luz ou trevas? A nossa decisão vai fazer a diferença. Todos somos convidados por Deus a nos identificarmos com a semelhança que temos com Ele naturalmente. Pessoas de bem, filhos da luz. Mesmo que a vida que vivemos, não demonstramos isso no exercício cotidiano. Quem sabe não vivemos a oportunidade ideal ainda. O momento seria passar as provas que Pedro passou, ter as lutas que Pedro teve, para poder chegar nessa mesma conclusão. Infelizmente, a maioria das pessoas só aprendem sofrendo. Eles não vêm por amor, vêm só pela dor. Mas o interessante que o tema sugere, dentro do contexto das epístolas de Pedro, é que nós devemos ser quem realmente fomos originalmente criados para ser. Luz. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Essa foi a conclusão que Pedro, ao amadurecer na fé, chegou. Ao amadurecer na vida, chegou. É a mesma conclusão nossa, que devemos ter hoje e agir de tal forma. Por isso o verso de abertura, 2 Pedro 1, de 5 a 7, diz o seguinte. Observem bem a primeira palavra aí do verso 5. Empenhem-se. Observou? Faz diferença. A nossa escolha faz diferença. A nossa decisão tem peso. A nossa decisão é fundamental. Empenhem-se em quê? Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Tudo que Pedro aqui falou forma como se fossem degraus da escada da jornada cristã que todos, ao escolhermos andar na luz, começamos a subir. E o principal, nos braços de Cristo. Por isso o primeiro degrau é o amor. Porque sem o amor, nada acontece. E o amor ágape. É o amor ágape que deve ilustrar a nossa conduta de amor e de vida. Porque sem ele não adianta nada. Nada acontece. É o primeiro passo. É estarmos dispostos a amar.
independente se vamos ou não ser amados pelas pessoas que vivem à nossa volta. Mas nós devemos estar dispostos a amar. Amar Deus acima de tudo e o próximo como nós mesmos. Isso é uma maneira de respondermos ao tema: seja quem você é, quem fomos convidados a ser, naturalmente no nosso código genético. Uma fé preciosa, segundo o tema, analisando 2 Pedro, capítulo 1, verso de 1 ao 4, podemos dividir essa explanação em 3 pontos básicos, sendo o primeiro deles a principal razão para a preciosidade de nossa fé está vinculada à justiça divina, que o maior tesouro foi o Calvário em nosso favor. Veja que a razão básica é apresentada aqui por Pedro como sendo preciosa a nossa fé. No segundo ponto, o conhecimento de Deus, ele é agregado, indispensável daqueles que o buscam. E o terceiro ponto, comentado aqui nesse contexto de Pedro, é que as promessas de Deus nos levam diretamente a participarmos da sua natureza incorruptível. Veja, meus amados, o tanto que Pedro falou de raça eleita, sermos eleitos, optarmos em fazermos parte desse sacerdócio santo, fazermos partes dessa seleção maravilhosa, dessa eleição maravilhosa, é a única maneira de participarmos da natureza incorruptível de Deus. Aquela natureza incorruptível que os nossos primeiros pais foram criados. Não a que eles adquiriram depois de pecarem, que é a que temos até hoje. Mas seremos redimidos. Voltaremos a fazer parte de uma raça pura. Como voltou Enoque, como voltou Elias, como voltou Moisés. E vivem na eternidade até hoje. Dentre muitos outros revelados nas Escrituras Sagradas. Que da mesma forma está ali. Isso sem falar na maioria do universo de Deus, de membros puros, criados, incorruptíveis, longe de convivência de pecado, que vivem para a honra e glória de Deus. O plano da redenção é para redimir a mim e a você. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Amor, o alvo das virtudes cristãs. Analisando 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7, notaremos que o amor é a única chave da porta da graça que nos impulsiona ao encontro do Mestre. É abrir e atrair. Automático. Mas a decisão é nossa. Não se esqueçam disso. Isso é pessoal. Por isso eu disse anteriormente que o amor é o primeiro degrau dessa escada. Não é o último. É o primeiro degrau dessa escada. Porque sem ele, nada feito. Nada procede. E nisso tem um capítulo inteiro na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, que trata exclusivamente sobre esse amor incondicional. Ele é o primeiro degrau da escada da consagração que nos conduzirá ao galardão. Fazermos parte da natureza divina. Sermos redimidos de forma absoluta. O resto é só resto. Não tem nada o que compor. O resto é resto. Comece pelo amor. Você começou com Deus. Porque Deus é amor. Daí todas as virtudes cristãs serão alcançadas para a honra e glória de Deus e crescimento nosso na graça do Senhor. Quarto tema, seja quem você é. Lembrando que aqui irá detalhar o texto que fizemos a abertura da lição, que foi 2 Pedro, capítulo 1, de 5 a 7, aonde ali então mostra uma série de virtudes
como a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Essa série de virtudes, do verso 8 ao verso 11 de 2 Pedro, capítulo 1, temos uma conclusão que o apóstolo Pedro expõe aqui, que poderíamos dividir em 4 pontos básicos. A primeira delas é que quem não expressa essas virtudes no seu comportamento diário, na jornada cristã, é porque está travado, está cego, não está se empenhando, como foi a abertura da lição. Empenhem-se, destravem-se, acorde, saia do zumbitismo, do travamento. O extintor, para funcionar, tem que destravar o pino. Só depois que tira o pino que tem jeito de usar o extintor para apagar qualquer fogueira. Uma granada, para ser utilizada, tem que ser tirado o pino. A granada do amor tem que ser explodida à nossa volta, atraindo almas aos pés de Cristo, não destruindo as pessoas. Aprendermos a viver no amor é destravarmos, é sairmos do zumbitismo, sairmos dessa zona de conforto pecaminoso que o mundo oferece e vivermos com um propósito focado nas mansões eternas, na redenção da nossa raça, do nosso povo, dos habitantes desse mundo, e nos envolvermos nisso, nos empenharmos nisso. Por isso que ele comenta de cara aqui que quem não vê isso na conduta cristã diária, essas virtudes, está travado, está fora de cogitação, e haja antes que seja tarde demais, porque precisamos começar a enxergar essas virtudes na nossa conduta diária. E o segundo ponto que ele comenta aqui nesse contexto é que quem, por outro lado, percebe essas virtudes, jamais fica infrutífero. Ou seja, não tem como ficar sentado no banco da igreja, esquentando banco domingo, quarta, sábado e qualquer outro dia da semana. Não adianta. Jesus comentou da videira, com as varas secas que não dá fruto, vai ser cortado, que o pai é o lavrador. Então, quem vê essas virtudes vai frutificar. E a razão da frutificação, da produção, é a missão do ide. Ide. Se não temos espírito missionário, tem alguma coisa que está errado. Porque se conhecemos a salvação, como que não mostramos a salvação para os outros? Não precisa saber dar estudo bíblico, não precisa ter conhecimento teológico. Basta mostrar que entendeu o recado de Deus sobre a salvação. E assim conduziremos as pessoas através do nosso exemplo, do nosso convite, do nosso envolvimento pessoal, da nossa influência aos pés de Cristo. Que é tudo que ele pediu, mas nada mais que isso. Ele nos envolveu nessa obra de redenção. Para que sejamos redimidos, deveremos convidar as pessoas à nossa volta a conhecer dessas virtudes, e principalmente a maior delas, que é a redenção. Terceiro ponto, aqui no verso 10, ele procurou, de uma maneira muito incisiva, usar um termo pesado, procurai-vos mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, e jamais tropeçará. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo para manter firme a nossa eleição e a nossa vocação? Ele está mais uma vez falando dos mesmos zumbis, que está dentro da igreja indo como zumbis, está gravado, está travado. Se não destravar, não usa. Se não destravar, não anda. Vai ficar casa, igreja, igreja, casa. Casa, igreja, igreja, casa. Casa, trabalho, trabalho, casa. E cadê o nosso envolvimento? Cadê as virtudes comentadas por Pedro? Cadê o espírito evangelístico? Cadê a salvação nossa e dos outros que vivem à nossa volta? Cadê o envolvimento nosso nessa grande causa salvística
que envolveu a morte do Filho do Deus vivo em favor de uma raça caída, para que possam fazer parte de uma raça eleita e definitivamente um dia, quando Jesus voltar, sermos agregados ao galardão da redenção, voltarmos a fazer parte da raça pura, sermos revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. Cadê? Onde está esse envolvimento? Por isso que ele diz que se procurarmos diligentemente fazer firme nossa vocação e eleição, jamais tropeçaremos. Se eu amanheço e anoiteço focado nisso, é Ele que vai conduzir os nossos passos, a nossa embarcação. Não tem perigo de bater em lugar nenhum. É vitória certa na fé. E se a vitória é certa na fé, o resto é resto. Problemas que a gente enfrenta nesse mundo, qualquer situação, não é problema. Porque nós temos uma missão com um tempo específico, doado por Deus. E o nosso propósito vai ser alcançado. O importante é o foco. Estamos focados? Estamos fazendo firme nossa vocação e nossa eleição? Estamos preocupados em manter firme dentro dessas condições? De sermos dotados de virtudes para o envolvimento na causa e estarmos firmes sempre entre os eleitos? Se estivermos focados assim, jamais tropeçaremos. Em nossa fé, ela será inabalável. Mesmo que fisicamente caímos por aqui, caímos por ali, temos problemas, igual qualquer um tem problema no mundo, de saúde, financeiro, e etc, etc, etc. Familiar, social. O importante é na fé estarmos firmes, inabaláveis. Mas não é essa fé parecida com café, não. É a fé que move montanhas, que Jesus falou que ela é do tamanho de um grão de mostarda, e grão de mostarda põe na mão e enxerga. Fé não é invisível, a fé é visível. O que não vê é a crença que nós temos, mas a fé é visível. Nossas escolhas demonstram ela, a fé que temos. Nossas escolhas nos dá, mostra para nós e para o mundo à nossa volta que realmente temos uma fé visível. Por isso, mesmo que as pessoas não vejam o futuro que acreditamos, mesmo que as pessoas não enxergam na palavra o que nós enxergamos, nós temos a convicção. Não enxergamos o ar que respiramos, mas sentimos. Então estamos vendo, porque estamos aqui, ó. Esse corpo está de pé porque respira. E isso é bem maior que um grão de mostarda. Tem mais de 1,70 m. Presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. O nosso foco é que decide tudo isso. E fazer firme nossa vocação e escolha. Todo dia. É decisão nossa. Deus não vai fazer isso por nós. Isso é nosso. A escolha é nossa. Pense nisso. Isso é muito sério. Quarto ponto, no verso 11 desse contexto. Só assim estará amplamente garantida a nossa entrada no céu. Não foi eu que escrevi, está aí, meus irmãos. Tudo que acabamos de falar. A nossa entrada no reino eterno só vai estar garantida dessa forma. Não tem outra forma. É de ter expressão das virtudes no nosso dia a dia. Porque se não tiver, está travado, está zumbizado. Não ser infrutífero, ser frutífero, está envolvido na causa, está focado, fazendo com que esteja firme nossa vocação e eleição todo dia. Do contrário, nada feito. Se assim fazemos, está garantido. Do contrário, nada feito. Simples assim. Salvação é de graça, mas temos que nos empenharmos. Temos que aceitarmos. E aceitar a graça, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, os meus ensinos, os meus propósitos. Tudo isso temos que ter consciência ao fazer a escolha de andarmos na luz. Não é simplesmente fazer uma escolha e ficar igual a uma estátua, igual a coluna,
parada, igual um poste, igual uma árvore, que não dá fruto nenhum. Não, nós somos seres vivos. Vivemos em sociedade e temos uma missão. Ninguém nesse mundo está sem missão. Todos que respiram nesse planeta têm uma missão vinculada ao Senhor dos Exércitos, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Do contrário, estará jogado às trevas, sendo conduzido pelo Mestre das Trevas. E o fim será trágico. Indiscutivelmente trágico. Porque Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida senão com Ele. Virou as costas para Ele, encontrou a morte eterna. Andou com Ele, vida eterna. Jamais morrerá. Porque o sono da morte é sono, não é morte. Mas aquela destruição final que atingirá Satanás e os ímpios, aquela relatada lá em Apocalipse, no capítulo 20, aquela lá, do lago de fogo e enxofre, que se tornará esse planeta cheio de ímpios. Ah, meus amados, ali será destruído para sempre. Será extirpado todo o mal. E nós, os que estivermos dentro da cidade com o Senhor, participaremos da reconstrução desse mundo e viveremos no novo céu e numa nova terra onde habita verdadeira e eterna e absoluta justiça, deixando o tabernáculo. 2 Pedro capítulo 1, verso 13 e 14, Pedro faz um comentário interessante aqui, e principalmente olhando o que ele falou no verso 14, ele deixa claro que Jesus avisou para ele que ele ia morrer. E é conhecedor, com a maturidade cristã que tem, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é um tabernáculo de Deus, ele usou uma figura bacana sobre esse comentário. Mas como ele disse aqui que o próprio Cristo orientou ele, Jesus orientou sobre muita coisa. E com relação a esse assunto, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 11, ele disse: Lázaro, nosso amigo, dorme. Então Pedro tinha consciência de que a morte é o sono da morte. Mas Pedro também conhecia o Antigo Testamento e a palavra de Deus, como Eclesiastes capítulo 12, verso 7, o sábio escreveu ali, que o templo do Espírito Santo, que é o corpo, quando a pessoa morre, o sono da morte, o pó volta à terra como era, e o fôlego do pulmão de Deus, né, o espírito com E minúsculo, traduzido em algumas palavras como espírito, outras como fôlego, volta para o pulmão de Deus. Então quando nasce, Deus sopra. Quando morre, voltou para o pulmão de Deus. Voltou para as centrais elétricas, a luz daquela lâmpada que está dormindo, sem luz. E um dia Deus vai chamar. Pedro estava dizendo isso aqui. Que Jesus avisou para ele que ele ia morrer. Que ele ia sair do tabernáculo. O tabernáculo ia descansar. O fôlego ia voltar para o pulmão de Deus. Mas só que ele tinha uma preocupação. Eu estou sabendo que eu vou receber o sono da morte. E o que eu estou fazendo hoje para ajudar as pessoas que estão à minha volta? Para ajudar os leitores que encontrarão essa mensagem que eu estou escrevendo hoje. Pedro se preocupou com isso. Ele tinha certeza que a morte é a maior certeza de todo mortal. E principalmente como ele já estava avisado sobre a questão dele, da morte dele. Mas ainda ele queria cuidar desse assunto. Porque Pedro sabia. Descobriu através da sua maturidade cristã que o bom testemunho é imortal. E ele precisava fazer algo nesse sentido. Por isso que o sexto tema fala fé diante da morte. 2 Pedro 1, de 12 a 15, nesse contexto, poderemos destacar dois pontos interessantes. O primeiro deles
que nossa vida da ótica divina é mais rápida que um orvalho. O orvalho seca tão rápido, os primeiros raios de sol que batem nele, seca. Aquele orvalho que desce nas pétalas, que desce nas folhas das rosas, da natureza, ele brilha como um arco-íris mudando de cor. Mas quando os primeiros raios de sol batem nele, ele seca. Aquela gota não alcança nem o chão. Esta é a visão que tem da ótica divina a vida de um de nós, de um mortal. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Não dá tempo de ficar encebando, levando para frente, empurrando com a barriga essas decisões. Por isso que Pedro, diante da morte, queria ter a certeza que o pino dessa granada de amor estivesse solto. Queria ter a certeza que o extintor estava sem pino. Se precisa de pôr fogo, vamos pôr fogo do amor. O fogo do evangelismo. Vamos explodir essa granada para atrair almas e almas e multidões aos pés de Cristo. Se é preciso de apagar qualquer fogueira, vamos destravar. Vamos usar o extintor. Porque com ele travado, ninguém usa. Pega fogo no carro e na roupa do indivíduo. Pense nisso, meu marido. Precisamos destravar. Pedro preocupou com isso. E ele sabia, se ele fosse uma pessoa envolvida com a causa e com a missão, e no propósito da salvação e redenção, enquanto ele vivesse, ele sabia que o testemunho dele jamais morreria. Que o testemunho é imortal. Ele é contagiante. Esse foi o propósito de Pedro. Esta foi a meta, foi a decisão de Pedro. De aproveitar o máximo tempo que ele teria até o Calvário dele, para que ele de fato pudesse deixar isso que ele deixou para nós hoje. Essa herança maravilhosa de informações de alguém maduro na fé. Sétimo tema, o último favor. Lendo Atos dos Apóstolos, página 537 a 538, da Pena Inspirada, temos o seguinte: como último favor, Pedro rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo. O pedido foi atendido e dessa maneira morreu o grande apóstolo Pedro. Se é que é favor isso, foi o último que ele pediu. Ele não se achou digno de morrer de pé. Pediu para ser sacrificado de cabeça para baixo. Meus amados, é algo muito sério a pregação do Evangelho. Cada um de nós temos um calvário individual, simulado nas expressões de Cristo, quando disse: quem quiser vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. E essa cruz não adianta cortar pedaço. Se cortar pedaço nela, pode ser o tamanho que for que cortar, vai faltar para atravessar o abismo da perdição e não sermos precipitados na morte eterna. Para atravessarmos o abismo, precisamos dessa cruz completa. Por isso que essa cruz circunstancial está envolvida na nossa decisão de andar na luz, de servir na luz o tempo todo, não cochilar, não dormir. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Que nos envolvamos nesse propósito, orientado por Pedro, de fazer com que a cada dia esteja cada vez mais firme a nossa vocação e eleição nessa jornada cristã da escada da consagração que nos leva nos braços de Cristo aos braços do Pai. Que possamos alcançar esse propósito da redenção, que houve uma razão muito forte para que eu e você pudéssemos valorizar todo esse esforço divino. Santo Deus, fortaleça a nossa fé, encha-nos da sabedoria e do conhecimento da Tua vontade e da Tua palavra, para que possamos tomar decisões sábias
sempre ao teu lado, andando na direção do reino eterno. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida.